Falarei nesse outro capítulo sobre noções sobre relação e função. Produto cartesiano. Sejam os conjuntos A igual 2 e 4 e B igual 1, 3 e 5. Forma os conjuntos de todos os pares ordenados x e y de modo que o primeiro elemento pertence a e o segundo elemento pertence a B. Então, aí no caso, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 4, 1, 4, 3 e 4, 5. Então, esse conjunto é denominado produto cartesiano de A por B e é indicado por A interligado por B. Então, no caso, portanto, A e B lê-se A cartesiano B, certo? Ali em cima não tinha dito ainda, porque eu ia explicar como é que se lê esse X. Então, no caso, é A cartesiano B. Não esqueça. A cartesiano B é igual 2, 1, 2, 3 e 2, 5, 4, 1, 4, 3 e 4, 5. Podemos representar o produto cartesiano de A por B em um diagrama no qual cada flecha representa um par ordenado. Aí tem o diagrama, né? A, 2 e 4, diagrama B, 1, 3 e 5. Então, aí mostra que também podemos representar também geometricamente o produto A cartesiano B, localizando no plano cartesiano cada par ordenado pertencente a cartesiano B. Então, vamos voltar ali aquele diagrama para entender bem melhor. Então, aqui, nesse diagrama, aqui A, e aqui é o por B, né, no caso, então A, 2 e 4. E aqui B, 1, 3 e 5. Então, A tá aqui, tá ligado com 1 e com 3 e com 5. Então, no caso também, essas flechas que tá ordenando, o 4 tá ordenando o 3 e também o 5, certo? E aqui, só para resumir, também podemos representar geometricamente o produto A cartesiano B, localizando no plano cartesiano cada par ordenado pertencente a cartesiano B. Então, por que cartesiano? Já está falando o produto, o gráfico, né, cartesiano, mostrando aqui para cada par ordenando. Aqui tá. Então, se ele está falando 2, 1, vamos lá, vamos achar aqui, ó. 2, 1, 2, 1. Lá em cima, 2, 3, né? Então, no caso, 2, 3, já tá aqui já ordenado. E 2 aqui, 5, né? Coloquei já o ponto bem aqui para mostrar. Agora, 4, 1. No caso aqui, o 4, ordenando aqui, né? Certo? 4, 3 e 4, 5. Então, só para resumir, esse é A cartesiano B, localizado no plano cartesiano, para cada par ordenando pertencente a cartesiano B. Assim fica graficamente representando. Então, aqui já está falando sobre as relações. As relações, seja os conjuntos A igual 1 e 2, B igual a 0, 2 e 3. Então, temos A cartesiano B igual a 1, 0, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 0, 2 e 2, 2 e 3. Então, consideramos alguns subconjuntos de A cartesiano B. Então, no caso aqui, a R1, quem que vai ser o R1? Então, vai ser 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. Aqui são os números que foi dado. Então, vamos fazer no diagrama. A, ou no conjunto, né? A, 1 e 2, certo? A foi dado 1 e 2. B foi dado 0, 2 e 3. Então, aqui, ó. 1 e 2, 1, a flecha do 1 vai no 3 também. Então, aqui no 2, flecha do 2 vai no 3 também, certo? Aí, aqui no caso agora, vamos representar no plano cartesiano. Olha lá, 1 e 2. Quem que é 1 e 2? Aqui é 1 e 2, certo? O ponto fica bem aqui. Então, 1 e 3, no caso aqui, 1 e 3, certo? O ponto está bem aqui. Agora, 2 e 3. 2, né? E 3. O ponto também está bem aqui. Então, tá mostrando já esses subconjuntos no plano cartesiano, como foi dado, respectivamente.
Aqui também tem uma outra representação, R2 igual 1 e 0 e 1 e 3. Então, aqui no diagrama A, 1 e 2, B, 0, 2 e 3. Então, o que vai ser? Tá dizendo que é 1, a flechinha no 0. Agora 1, a flechinha no 3, certo? Então, aqui, vamos representar ele graficamente. Vai ficar aqui, ó, 1 no 0. Então, no caso aqui, 1 fica bem aqui, certo? 1 aqui no ponto, né? No caso é aqui. E 1 e 3 aqui, ó. Sobe aqui certinho. Vai aqui nesse ponto aqui, certo? Aqui é R3. Vamos pro R3 agora. 1 e 2, 2 e 2, 2 e 3. Então, aqui no diagrama A, 1 e 2. No diagrama B, 0, 2 e 3. Lembrando que a flecha do 1 vai aqui no 2, certo? E 2 vai no 2. E o 2 aqui vai no 3. Vai representar graficamente. Aqui, ó. 1, não tem erro. 1 e 2, né? Faz o gráfico certinho. E 2, e 2, e 2 e 3. Então, qualquer destes subconjuntos de A é uma relação de A em B. Chama-se relação de A em B qualquer subconjunto de A e B, certo? Então, observe-se que numa relação R de A em B, o subconjunto R é formado pelos pares X e Y, onde X pertence a A e Y pertence a B. Podemos associar os elementos X do conjunto A aos elementos Y no conjunto B, mediante uma lei de associação. Aqui temos um exemplo novamente. Dado o conjunto A, 1, 2, 3, 4 e B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, escreva o conjunto dos pares ordenados da relação definida por Y, 2x, com x pertence a A e y pertence a B. E a lei y igual a 2x nos diz que devemos associar os elementos, presta atenção, associar os elementos x do conjunto A ao seu dobro em B. Então, como que vai ficar lá? Ele já deu os dados do conjunto, certo? A, conjunto A, 1, 2, 3, 4. Conjunto B, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vai dar as ordenadas aqui, ó. 1, 2, 2, 4, 3 e 6. Então, aqui, portanto, R é igual a 1, 2, 2 e 4, 3 e 6. E aqui, graficamente, também, novamente, vamos colocar aqui, ó, no gráfico. 1, 2, 2 e 4 e 3 e 6, certo? Resumidamente, ainda dando a continuidade do conteúdo, função também abrange dados os conjuntos A, menos 1, 0, 1 e B, B, menos 2, 0, 1, 2 e 4, consideremos as seguintes relações de A e B. R1, aqui no caso R1, X e Y pertence, aqui é pertence, tá? A e B, tal que Y igual a 2x. A, menos 1, 0 e 1. B, aqui no outro conjunto. Menos 2, 0, 1, 2 e 4. Então, ficará assim, menos 1, menos 2. 0, 0. Aqui é a flechinha, certo? E 1 e 2. Então, observe que nessa relação, cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Toda relação nessas condições recebe o nome de função. Portanto, estamos falando de função agora. Brevemente, né? Portanto, R1 é uma função. R2, x, y pertence a x, b, y igual a x ao quadrado. Aqui temos os conjuntos. A, menos 1, 0 e 1. B, menos 2, 0, 1, 2 e 4. Aqui novamente. Menos 1, 1. 0, 0, 1 e 1. Então, R2 ficou como? Menos 1 e 1, 0 e 0, 1 e 1. Então, cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Portanto, R2 também é uma função. R3, x, y pertence a por B, y igual a x mais 2. Então, aqui no caso desse conjunto, A, menos 1, 0 e 1.
B, menos 2, 0, 1, 2 e 4. Aqui no caso, o R3 ficou assim, ó. Menos 1, 0 e 2. Aqui foi dado R3, menos 1, 0 e 2. Então, a relação R3 não é função de A em B. Porque não são todos os elementos de A que se associam os elementos de B. O número 1 não está associado a nenhum elemento de B. Tá vendo que o número 1 aqui não está associado a nenhum elemento de B? Então, a relação R3 não é função de A em B. R4, x, y pertence a B, x maior que y. A, menos 1, 0 e 1. B, menos 2, 0, 1, 2 e 4. Então, no caso aqui, A, menos 1, 0 e 1. Então, aqui, ó, menos 1, menos 2. Certo? Então, 0, menos 2 e 1, menos 2 também. E também associado com 0. Então, no caso aqui, a relação R4 não é função de A em B, porque existe elementos de A associado a mais de um elemento de B. Então, não pode, presta atenção. O número 1 está associado aos números menos 2 e 0. Aqui, ó, menos 2 e 0, como foi dito. Dados conjuntos de A e B não vazios, dizemos que uma relação f de A em B é uma função somente se a cada elemento de A se associar um único elemento de B. Então, uma função de f de A em B é indicada da seguinte forma: f igual a, que é uma função, né? Uma função de B. Então, f é uma função A em B. Então, aqui A em B, certo?